Olá! Que tal aprender agora como ensinar matemática utilizando a neurociência? E para isso nós vamos utilizar recursos pedagógicos concretos para ajudar no pensamento abstrato necessário ao entendimento da matemática. Vem comigo! Olha o que nós vamos precisar: de bolinha de gude e de vários recipientes diferentes. Nós vamos produzir barulho? Vamos! Que tal fazer uma bandinha? Olha que esse ritmo, hein? Tá precisando ficar mais ensaiado. E agora com o carnaval, olha a bateria da neurociência! Aê! Vamos lá, professores! Bora organizar estratégias que possam motivar, incentivar e deixar os nossos alunos apaixonados pelas nossas abordagens. Eu sou Mel Eliane, sou formadora em neuroaprendizagem e trabalho com a formação de profissionais da área da educação e da saúde. E também trabalho com formação continuada de professores. Adoro falar sobre neurociência. O meu hobby é pegar o conteúdo que está lá dentro do laboratório de pesquisa de forma complicada, cheio de conceitos, de uma linguagem técnica e transformá-lo naquilo que a gente entende no chão da sala de aula, em atividades dinâmicas, práticas, dessas que a gente adora. E pensando nisso, eu preparei um conteúdo muito especial para você. Nós vamos falar de como vamos ensinar o nosso aluno a pensar matemática logo na educação infantil, com bolinhas de gude, e como nós vamos aprimorar esse conhecimento também utilizando bolinhas de gude lá no ensino fundamental. É lógico que nós vamos também fazer uma analogia de tudo que nós vamos conversar aqui de forma prática com o quê? Com o cérebro. E para isso eu trouxe o Wilson. O Wilson vai nos ajudar a entender como se dá o processo de codificação e decodificação de informação matemática aqui no nosso cérebro. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, bora ajudar ele a crescer. E me siga também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, mel.oliane. Venha me ajudar, vamos lá. Vamos propagar a notícia e me ajudar a fazer conteúdos que te interessem cada vez mais. E como nós vamos então pensar na bolinha de gude? Primeira coisa na educação infantil é o movimento, né, de pinça necessário, para pegar as bolinhas. E isso, gente, nós precisamos entender que nós temos que fazer com a mão dominante e com a mão não dominante, tá? E você não precisa trabalhar só com 2 dedos. Você pode recrutar que a criança faça atividade com os outros dedos. Você pode fazer um risco no chão e pedir para a criança ir conduzindo a bolinha com um dos dedos, tá? Quando nós pensamos nos dedos e na neurociência, aqui o polegar é o nosso dedo mais inteligente. Isso mesmo, sabe por quê? Porque embaixo aqui da pele do polegar existem muitas células nervosas que são os neurônios, que são rápidos para fazer a interpretação do que está acontecendo. Por isso que os celulares já foram desenhados para que a gente pudesse digitar com os polegares, assim nós somos mais rápidos. Mas se você é como eu, que ainda digita com indicador, então nós somos bem lerdos. Observe, quem é mais jovem já digita rapidamente com os polegares. E quem é aí, da década de 90, como eu, né, de 70, 80, já digita
né, dentro de uma outra estrutura, que é aquilo que a gente falava antigamente, né, catando milho, não é assim? Mais ou menos alguma coisa? É isso mesmo. Mas isso é um conhecimento da neurociência que vem para nos ajudar. Então, nós podemos conduzir essa bolinha, né, com os 2 dedos. Para quê? Para preparar essa mãozinha. Preparar essa mãozinha só para escrever? Não. Preparar essa mãozinha para subir um zíper, para abotoar, né, a casinha que tem o botão, para pegar um copo. Nós precisamos preparar essa mãozinha para passar batom, escovar os dentes, escovar os cabelos, para digitar. Então, nós temos muitas funções. E aqui nós temos um ponto importante, né? Porque na educação infantil, você pode me falar, ah, mas eu não gosto de trabalhar com bolinha de gude, porque as crianças colocam na boca, enfiam nos orifícios. Gente, tem que explicar e tem que ficar perto. Não dá para dar bolinha de gude e olhar no celular. Não dá para dar bolinha de gude e ir lá conversar com a coordenadora. Não dá. Você vai administrar a bolinha de gude e vai ficar perto da criança. Se você tá com crianças pequenininhas, de 2 a 3 anos, e se você tem 30 crianças com você, também não dá para trabalhar com bolinha de gude, né? Números pequenos, que você consiga supervisionar a atividade. E isso é com tudo, viu, gente? Muita gente fala, ah, mas eu não gosto de trabalhar com vidro e criança. Por quê? Porque ela vai se tornar um adulto e não vai trabalhar com vidro, ela não vai tomar uma água num copo de vidro, ela não vai fazer comida, ela não vai ficar numa mesa de vidro? Não, a gente precisa ensinar isso logo. Ela precisa ter cuidado, né? O vidro, ela precisa treinar o quanto de força ela vai empregar na mão para trabalhar com esses elementos que são mais sensíveis. E isso a gente começa logo. Então, não é privar a criança daquela atividade porque há um risco eminente, mas é o quê? É ensinar, é ficar ali perto, deixar a criança explorar, falar com ela, dar uma instrução simples, de acordo com o nível de entendimento dela. A partir daí, né, você vai ampliando cada vez mais uma comunicação sempre na mesma altura que a dela, para que ela possa fazer a leitura labial, para que ela possa ter informação da sua expressão facial. Então, esse tipo de comunicação é fundamental para o sucesso do diálogo e da interpretação entre vocês dois, ok? Então, nossas bolinhas de gude, o que nós podemos fazer aqui? Matemática, ó. A criança lá na educação infantil, né, vai colocar as bolinhas dentro dos diferentes materiais, ó, diferentes formas, né? Aqui eu já peguei de propósito, gente, ó. Aqui, ó, um diâmetro grande é fácil. Aqui, menorzinho, é mais difícil. A criança, por exemplo, de 2 anos, a sequência numérica 1, 2, 3, pode ser que ela já domine, mas pode ser que ela não domine ainda. Nesse momento, não é importante trabalhar a sequência numérica. Nesse momento, é mais importante trabalhar o quê? A coordenação motora fina. A criança está com 2 anos, então você vai trabalhar a coordenação motora fina. Ah, mas ela já vai conseguir colocar aqui? Provavelmente não. Então, você vai utilizar esse e depois esse que é mais difícil, né? Aumentando a complexidade da tarefa à medida que a criança domina aquela atividade. Aqui nós podemos trabalhar a questão do som. Ah, mas por que trabalhar o som aqui? Porque através do som a criança pode fazer interpretação. O que tem mais, o que tem menos. Ó, aqui tá bem cheio e aqui tem poucos, ó, tá? Através do som, dessa compreensão sonora, a criança também vai fazendo a distinção do que é o som do ambiente, o som da natureza, o som da outra pessoa. É importante que ela crie repertórios sonoros. Depois nós podemos trabalhar com estimativas, né? Fazendo com que a criança pense nessa quantidade. E tudo isso é
ajuste de função cognitiva importante que a criança vai precisar para o entendimento matemático. E aí, no ensino fundamental, o que nós vamos fazer então depois? Aí sim, a gente começa com a contagem, com a sequência numérica. Aqui, ó, a criança vê, ela consegue contar quantas bolinhas tem, mas aqui ela não consegue. Se você fechar e ela pegar um e pegar o outro recipiente, ela precisa o quê? Ser capaz de entender aonde tem mais pelo peso. Através da análise do peso, ela vai o quê? Fazendo as interpretações de qual recipiente tem mais, para que ela possa ir pensando, né, e evoluindo nas estruturas matemáticas. A matemática, ela começa a partir do concreto. O que é concreto? Aquilo que eu pego. Aquilo que eu pego, que eu vejo, que eu ouço o som, que eu sinto o cheiro. Isso é concreto. E o que é abstrato? Abstrato é aquilo que eu penso. E a matemática é muito abstrata, gente. Por isso que a gente usa, por exemplo, o material dourado, porque ele é concreto. Então é mais fácil para aprender com o material concreto, né, do que com o abstrato. E aí, olha o nosso querido Piaget, ele já dizia isso. Ele fala sobre as fases do desenvolvimento humano e ele coloca, né, em uma das fases que a importância dessa manipulação, que é a fase pré-operacional, né? A importância dessa manipulação da criança, ter esse contato, essa experiência. E depois, o próprio Piaget fala o quê? Da formação dessa fase operatória concreta, que é a fase onde a criança realmente vai pegar, vai ver, né? Vai analisar, ela vai ter muitas entradas sensoriais dessa informação. Falei uma coisa difícil? Calma aí. Entrada sensorial, olha lá. Aqui, eu vejo quantas bolinhas tem, eu sou capaz de identificar as cores da bolinha, a cor do fundo, a cor da caixinha. Então, a entrada sensorial do quê? Do processamento visual. Aqui, ó, é entrada sensorial do quê? Do som, né? E aqui, ó, perceber o peso é entrada sensorial do quê? Do tato, tá? O peso, a textura, ok? Então, eu tive o quê? 3 entradas sensoriais para o mesmo tipo de informação. Ah, mas isso é bem interessante, é muito interessante. Vamos olhar no cérebro? Olha aqui o Wilson, nosso querido Wilson. Então, quando a criança vê a bolinha de gude, né? O processamento visual, que parte do cérebro dela está sendo ligada, ativada? Quando eu digo ligada, imagina assim, ó, você liga a luz do interruptor da sua casa, então acende, você tá pronta para fazer o que for, você tem energia elétrica, né, e é capaz de olhar e de ver aquilo que você precisa. Então é exatamente isso. Quando nós damos uma informação para a criança ver, nós ligamos a área responsável pela interpretação desse estímulo, ok? Quando a criança, ó, faz a interpretação sonora, está aqui nessa área laranjinha, que é o lobo temporal. E essa informação do tato, né, do peso, da textura, está aqui na área vermelhinha, que é o lobo parietal. Nomes difíceis, mas são as áreas cerebrais que levam esse nome. O que eu preciso realmente saber enquanto professora? Que o fundo do cérebro é a base para todo o processo de aprendizagem, tá? Então, o cérebro da minha criança, ele se desenvolve de trás para frente. Então, primeiro eu desenvolvo o fundo do cérebro para depois desenvolver essa parte amarelinha, que é a parte frontal das funções mais sofisticadas. Então, vamos lá, ó. Fundo do cérebro. Na educação infantil, o que eu faço? Eu aumento a experiência do meu aluno. A visão, que eu trabalho com a área verdinha do cérebro. O som, que eu trabalho a área temporal aqui, ó, do cérebro. E o peso, né?
que eu trabalho com essa área vermelhinha, que é o lobo parietal. Se eu tenho uma boa estrutura neuronal aqui, eu consigo fazer com que essas células andem e se comuniquem, que troquem informação, que são as sinapses. E aí meu aluno vai conseguir fazer os processos cognitivos mais exigentes, como por exemplo, estimar o que tem mais, esse recipiente ou esse recipiente, tá? Essa análise é toda feita aqui, nessa área frontal, que é a área amarelinha, que eu costumo dizer que é a área do juízo, ok? Então, ó, eu parto de elementos simples, né? De processamento simples para uma arquitetura neuronal um pouco mais sofisticada, para que a minha criança consiga entender a relação das quantidades, as contas, as operações matemáticas, e tudo isso tá onde? Nessa área amarelinha. Mas se eu tenho uma criança lá na 3ª série que ainda não aprendeu matemática, o que eu faço? Arranco os cabelos? Não precisa. Volta aqui para o fundo do cérebro. Usa as estratégias que tem informação visual, que tenha som e que tenha o quê? Essa informação tátil. Amplia a comunicação das células nervosas aqui no fundo, para que haja uma comunicação de qualidade aqui na frente, que é o lobo frontal, ok? Vamos fazer um resumão do que a gente aprendeu hoje. O que vocês acham? Podemos? As operações matemáticas, elas partem do quê? De uma informação concreta, daquilo que eu pego para o abstrato. Olha, a neurociência casadinha com o que o Piaget dizia lá atrás, né? E nós precisamos fazer o quê? Precisamos dar experiência para o nosso aluno, entradas de informação para que ele seja capaz de ter estrutura neuronal suficiente de pensar, de ter funções mais sofisticadas, ok? Olha só como eu, professor, posso ser a arquiteta do cérebro do nosso aluno. Olha que interessante. Nós, através dos nossos estímulos, vamos construindo comunicação no cérebro do nosso aluno. E isso, gente, não ajuda só na aprendizagem, ajuda na vida, na tomada de decisão, no entendimento daquilo que acontece, nos processos de resiliência, em tudo, ok? Eu adorei trazer esse conhecimento para você hoje e adoro falar de neurociência de forma prática, assim como a gente gosta, com coisas que acontecem no dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu recadinho para que eu possa fazer mais, produzir mais conteúdos e mais elementos para trazer para você aqui no nosso canal, né? Esse não é o meu canal, mas é o nosso canal, é o nosso ponto de encontro. Eu estou destinada e muito motivada a ajudar o seu dia a dia no chão da sala de aula. Eu ouço muito falar, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Então vamos juntos. Vamos juntos tentar construir uma estrutura, um percurso que seja mais fácil para o nosso aluno e para a gente, porque saúde é importante e importa. Eu fico por aqui e deixo o meu beijão!